Agora vem pra cá, vamos falar com outra lindona. Bom dia, doutora Paty. Bom Tá bem? dia, tá Que bom te linda. receber. Obrigada, Eu meu que amor. agradeço. mais Doutora uma Patrícia vez. Gonçalves está com a gente hoje para conversar sobre um assunto que, olha, mulherada, vou te falar, hein? Eita, tem uma das coisas que gostam da gente é a infecção urinária, né? Que prefere a gente do que os homens, né, doutora? Ainda mais agora, né, que tá... Bom, ainda tá fresquinho, né? Ainda Aqui em tá São friozinho. Paulo, né? Mas o pessoal começa a ir mais pra praia, a ficar mais vulnerável, né? É. Às vezes até tomar pouco líquido, pouca água. Então, vale lembrar esse Dos tema. cuidados essenciais, né? Sim. Sem dúvida. Vamos começar explicando por que a infecção urinária tem uma incidência muito grande, maior nas mulheres do que nos homens. Anatomicamente tem uma explicação importante, tem né? sim. Vamos até ver aqui, olha. O tamanho da uretra, aqui, vamos nessa aqui, Aonde? né? Ali, pro Ótimo. Antônio. O tamanho da uretra na mulher é menorzinha. A uretra no pênis, ela é um pouco mais longo o canal da urina, por conta do tamanho da anatomia do pênis. Tá. Então, da bexiga até sair o canal da uretra, nós temos um pertuito pequeno. Tá. E isso faz com que tenha uma vulnerabilidade maior, até mesmo porque o compartimento da vagina em paralelo à bexiga e o intestino são 3 compartimentos paralelos que propiciam a migração de bactérias oportunistas pelos vasos linfáticos. Tá. Então, mulheres, por exemplo, que têm o intestino preso, nós sempre perguntamos, né, para a paciente: você tem o hábito intestinal regular? Todos os dias você costuma ir ao banheiro? Não, meu hábito intestinal é irregular, eu vou 2 vezes, 3 vezes na semana. Fezes paradas é um meio de cultura, porque as bactérias que são da flora intestinal podem migrar para a vagina e para a bexiga, Tá. pelos vasos linfáticos. Olha só. Então, também o hábito intestinal é muito importante. Alimentação, ingestão hídrica, ingestão de líquidos é muito importante. Água, chá. Eu não gosto de água, eu não tenho muito gosto, eu não tenho hábito. Então, tome suco, tome eletrólitos, né, que nós encontramos facilmente na farmácia ou no supermercado, Tá. para poder nos hidratar. Porque como que funciona? O rim é um filtro do sangue. Então ele vai filtrar todas as impurezas que devem ser eliminadas pela urina. Tá. E se a urina fica concentrada, também é propícia ao meio de cultura. Então, às vezes, a gente percebe que o nosso xixi está um pouquinho mais escuro, opalescente, mais viscoso. E com as comorbidades, como diabetes, hipertensão, que requer muito do rim, do filtro do sangue, isso também pode propiciar uma falência renal, Tá. né? Pode propiciar uma deficiência do rim e com isso também um filtro dificultoso da urina e por isso a propensão à infecção urinária. Tá. Inclusive nos casos mais graves, né? Essa infecção pode acometer os rins também, né? Pode doutora? acometer, que aí já se chama pielonefrite. Tá. É quando a infecção urinária que está localizada na bexiga passa para o rim pelos ureteres. Então vai ascendendo, vai subindo para os rins. E isso é gravíssimo, porque a gente pode até chegar a perder a função renal. E o rim são órgãos, os dois são órgãos muito importantes, né? Sim, sem dúvida. Agora vamos explicar qual é a diferença entre infecção urinária e cistite? É comum a gente fazer essa confusão, né? É muito comum falar, eu tô com uma cistite, quando na verdade é uma infecção urinária, ou vice-versa. A cistite, ela é mais uma inflamação localizada na bexiga, na mucosa vesical. Então, acaba tendo esta inflamação e não chega a ser uma infecção urinária propriamente dita. Isto é, as bactérias não estão se proliferando propriamente dita na bexiga. Agora, quando é uma infecção urinária, é porque já tem uma proliferação que vai acusar
na urocultura, na cultura da urina, e nós temos que identificar qual é essa bactéria para entrarmos então com um antibiótico que seja pertinente para matar essa bactéria. E nem toda infecção urinária é sintomática, né? Às vezes ela é silenciosa. Isso é muito importante, Rê. Muitas mulheres nem percebem que estão com infecção urinária, ou porque já tem uma resistência a essa bactéria, ou mesmo porque já tem uma baixa imunidade e a bactéria é resistente. Então, por isso tem que ficar muito atenta à ingestão de água, à ingestão de líquidos e sempre urinar, principalmente após a atividade sexual, antes da atividade sexual, sempre tenta deixar essa bexiguinha vazia para que não haja atrito. Principalmente, olha só, mulheres na pós-menopausa que perdem a proteção estrogênica, a proteção hormonal na mucosa vaginal e essa mucosa fica mais ressecada. E com o atrito propicia a inflamação, que nós chamamos da cistite nupcial, que é a cistite pós-atividade sexual, e acaba até levando a uma infecção urinária. E um outro caso também importante, que é pouco citado, mulheres que usam prolongadamente anticoncepcional oral combinado ou injetável combinado, isto é, que tem estrogênio e progesterona, tem os dois hormônios, acabam fazendo com que os ovários adormeçam. Então, não produz os hormônios habituais que a mulher normalmente produz sem o anticoncepcional. Então, esse anticoncepcional contínuo pode fazer com que a mucosa vaginal também fique mais sensível. E na atividade sexual, na penetração, também pode propiciar a infecções urinárias de repetição ou até infecções vaginais. Tá certo. Bom, tem aquela questão do urinar logo depois do ato sexual, que é importante para justamente fazer essa movimentação de bactérias ali dentro, né, doutora? Os fluidos limparem esse canal da uretra. É muito importante. E falando em higiene, tá aí uma questão que a gente precisa comentar, né? Porque muitas vezes a higiene da mulher não está adequada e por isso que ela acaba tendo as cistites ou as infecções de repetição, né? Isso. Logo após ir ao banheiro, né? Na hora de evacuar, não é, doutora? Então, tem mulheres que acabam tendo um hábito de se lavar sempre e elas acham que então sabonetes íntimos ou sabonetes antissépticos podem fazer uma higiene mais adequada, quando na verdade é interessante manter a flora habitual de todos nós. Então nós temos uma flora que compõe a vagina, que compõe a uretra, a bexiga, nós temos uma proteção natural. Se você quer limpar demais, acaba tirando também essa proteção e ficando exposto, ficando vulnerável. Então a higiene sim é necessária, mas sempre com sabonete neutro, de preferência aqueles que nós damos banho em bebezinho, porque a pele do bebê é muito sensível, então os sabonetes propícios ao bebê, ele também faz uma proteção para a pele do bebê. E assim nós usamos tanto o homem quanto a mulher. E é importante o homem ter esse hábito de higiene também, porque muitas vezes aquela pele que recobre a glande, que recobre a cabecinha do pênis, chamada prepúcio, que é aquela pele que muitos homens, muitos meninos se submetem à cirurgia, né, da fimose, acaba tendo ali uma impregnação de secreção. E essa secreção no ato sexual, se não fez a higiene, acaba propiciando a uma vaginite e abrindo porta para infecções urinárias também. Tá. A infecção urinária vem de fora ou é uma coisa da gente com a gente mesmo? É a gente que cria essa infecção dependendo dos hábitos e tudo mais. Porque há pouco tempo a gente conversou aqui sobre isso, do Rico, né, que na fazenda teve uma infecção urinária, e aí o pessoal ficou preocupado com o banheiro, vamos limpar, vamos usar outro banheiro, não sei o que, tem que limpar direitinho para não pegar a infecção urinária. Isso é possível, doutora? Essa é outra pergunta fundamental. Pode acontecer de ter qualquer outra infecção vaginal ou perineal, né, naquela região onde tem a entradinha da vagina, se tem uma higiene mal feita no local onde nós vamos usar o vaso sanitário.
Porém, a infecção urinária, ela pode sim vir desde que tenha sido contraído ao sentar num vaso sanitário que não está adequadamente limpo, mas a principal causa de infecção urinária é mesmo das próprias bactérias endógenas, as bactérias que estão em locais que não são para estar. Por exemplo, tem bactérias da flora intestinal, principalmente uma bactéria chamada Escherichia coli, que compõe a nossa flora intestinal e que acaba migrando para dentro da vagina pelos vasos linfáticos, ou por baixa imunidade, ou por alteração de pH vaginal e caminha para a uretra, caminha para a bexiga, causando uma cistite ou até uma infecção urinária. Mas, normalmente, a higiene é importante e que tenha sido feita adequadamente. Doutora Patrícia, ó, vamos começar com a Bárbara. Ela está dizendo o seguinte: tenho infecção urinária desde a adolescência. Hoje tenho 32 anos e ainda sofro com isso. Já fiz diversos exames e tratamentos, mas sempre volta. O que pode ser uma cistite de repetição com tanta frequência há tanto Hoje tempo? ela já está com mais de 30 anos, né, Bárbara? E ainda continua persistindo. Então, talvez, Bárbara, seja interessante fazer urocultura, fazer a orientação, né, seguir as orientações de higiene e passar com o ginecologista e também com o urologista, para fazer até uma cultura de secreção vaginal e ver também um exame protoparasitológico, o exame de fezes, para poder cercar todas as possibilidades. Ainda temos a possibilidade de investigar o trato urinário através do ultrassom das vias urinárias, que é importante, porque às vezes tem alguma alteração das vias urinárias, ou por pedra nos rins, ou por qualquer outra causa que nós tenhamos que intervir. Então é interessante procurar mesmo um especialista, um urologista junto ao ginecologista, para poder certificar o que pode estar acontecendo. Tá certo. Boa sorte, viu, querida? Deixa eu ver o nome dela aqui. Ah, não tem só Almeida. Bom dia, estou de 7 semanas de gestação. O que posso fazer para evitar a infecção? Olha, Vamos falar com as gravidinhas, né? Porque infecção urinária na gestação pode ser muito perigoso, né? Muito importante. A infecção urinária na gravidez pode levar a trabalho de parto prematuro e pode levar a um parto prematuro. Então, é muito importante a identificação, faz parte do protocolo. Nos 3 trimestres, nós investigarmos a urina com cultura de urina. Então, nós temos que avaliar tanto o exame vaginal, para ver se tem algum corrimento, ou investigar qual é a causa, né, que está levando à consequência da infecção urinária. É muito comum a grávida, já numa gravidez no 2º, 3º trimestre, numa gravidez mais avançada, ter infecções urinárias. Por quê? Por conta da anatomia do útero. Hoje eu não trouxe aqui, não lembrei de trazer a anatomia do útero com um bebezinho dentro. Por quê? O útero vai crescendo e a bexiguinha, ela vai ficando na frente mais comprimida, por isso dá mais vontade de ir ao banheiro, principalmente no final, né? E principalmente no final. E os ureteres, que são os canais que vêm trazendo a urina filtrada pelo rim até a bexiga, eles tomam um volume de acomodação com a expansão do volume uterino. E isso faz com que fique mais presa a urina e pode propiciar a infecção urinária. Por isso, deu vontade de fazer xixi, não espere, vá ao banheiro, forre se for o caso, se não estiver em casa, senta para você poder relaxar a musculatura, porque isso é muito importante. Para conseguir esvaziar toda a bexiga, né? Para conseguir esvaziar, porque nós temos a pressa, às vezes a gente fica tensa e não relaxa a musculatura. E aquela posição de cócoras em banheiro público, é a coisa mais difícil para a gente conseguir, né, se aliviar por completo, né, doutora? Exatamente. E a grávida precisa ter essa consciência de sempre beber muita água e esvaziar a bexiguinha. Tá bom. Eu vou emendar 2 perguntas aqui. Será que dá tempo? Acho que dá, né? Rapidinho. Porque para falar até da quantidade de água. Ah, então vou falar uma só. A Maria Isabel quer saber se ir várias vezes ao banheiro para fazer xixi pode ser problema urinário.
Então, Qual que é o normal? Depende, Maria Isabel, da tua ingesta de líquido. Ah. Se você está bebendo bastante líquido, você vai mais ao banheiro. Agora, os sintomas, se você vai ao banheiro e não fica satisfeita, dali 10, 15 minutos, você quer ir de novo e faz só um pouquinho, isso chama-se polaciúria. Isto, você está indo várias vezes ao banheiro e não está eliminando todo o conteúdo vesical, todo o conteúdo que está da urina na bexiga. Então, isso pode ser, sim, um indício de infecção urinária. Precisamos investigar. Né? Tá certo, então. Doutora, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. É o último programa nosso. É o último desse ano. Mas eu te espero logo no comecinho de janeiro pra gente conversar aqui, tá bom, meu amor? Marcados. Obrigada, viu? Eu que lindo agradeço. Natal pra você, pra você um ano também. novo lotado de saúde, muito próspero, viu? Pra você, pra sua família, pra família da Rô, pra toda a família Gazeta. Obrigada, querida. Ó, para seguir a doutora Patrícia lá no Instagram, @dra.patrícia_Gonçalves. @dra.patrícia_Gonçalves com S no final, tá bom? Obrigada. Mais uma vez, beijo na Deus família te abençoe. inteira. Obrigada. Você também. Amém, Obrigada. lindona.